A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus seja com todos. Sou o pastor Moisés Vieira de Lima e nós estamos começando mais um subsídio para a escola dominical da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a revista esta aqui, ó. Tá? O trimestre é o terceiro trimestre de 2024, terceiro trimestre de 2024, e nós estamos estudando sobre Ruth e Esther, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Porém, terminamos a série de estudos, de lições no livro de Ruth, a partir da lição anterior, a lição de número 6, começamos definitivamente as lições sobre a rainha Esther. E nessa lição de hoje, vamos falar sobre a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Este é o assunto. A deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Eu já quero agradecer a você que sempre está conosco, nos acompanhando aqui no canal. Que Deus te abençoe. Obrigado por nos acompanhar. Preciso das vossas orações para que Deus continue me dando graça, me ajudando, me dando entendimento da sua palavra e que este canal seja realmente um manancial de bênçãos na vida de quem nos acompanha e nos assiste, tá certo? Que Deus te abençoe mais uma vez. Muito obrigado. Muito bem, o texto áureo diz assim, ele é registrado em Tiago 4 e 6, diz assim: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A verdade prática, devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. Foi o que disse Ana, mãe de Samuel, né? Na sua oração de gratidão, depois de ter desmamado o menino, entregar, ela falou exatamente isso, que Deus é aquele que exalta e que também abate. A nossa leitura bíblica em classe está em Esther, capítulo 1, versículos 10 ao 12, e depois pula para o versículo 16, 17, 19, e depois capítulo 2, versículos 12 ao 17. Uma lição um pouco extensa, um texto um pouco extenso, mas vamos acompanhar. E se você tiver a sua revista da Escola Dominical e quiser acompanhar a leitura, diz-nos assim a palavra de Deus. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetá e a Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vasti recusou vir, conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei, a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos, quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte o edito real, escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. Esther 2, partido 12. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei. Tudo quanto ela desejava se lhe dava para ir à casa das mulheres, à casa do rei. Da casa das mulheres à casa dos reis. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Sasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão a que disse Hegai, eunuco do rei:
guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos a viam. Assim foi levado Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vaste. Muito bem. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre todo esse preparo. Acredita-se que do período, do momento em que Vaste perdeu a sua posição de rainha até Esther assumir como rainha, um espaço de 4 anos, certo? Da deposição de Vaste até a ascensão de Esther, 4 anos. Nesse período, o rei exerceu as suas funções como rei, como governante, e como também um conquistador, um militar, digamos assim, o chefe mesmo de todo o exército. E aquele tempo era um período autocrático, os reis tinham muito poder sobre si, muito mesmo. E quanto mais autoritário era o rei, mais respeitado era pelo povo. Não se estranhava isso, tá? Hoje, se algum presidente, alguma pessoa quiser ter um poder assim um pouco mais autoritário, trazer poder para si mesmo e tudo, é chamado de ditador e tudo mais. E na verdade isso não é uma coisa boa mesmo não. Mas naquela época ninguém estranhava. Então, quanto mais autoritário e demonstrasse poder em tudo e nas suas ações, mais era respeitado o rei. Agora, se ele não era respeitado nem pela sua própria esposa, ficava difícil dele ser respeitado pelos seus príncipes, pelos seus comandantes e até pelos soldados mais simples do exército, certo? Então, esse é um contexto que a gente precisa entender do momento, certo? Se hoje um marido mandar chamar uma esposa e ela disser, não vou não, então não vou agora não, vou depois, e tudo, talvez alguém fique chateado, mas não é caso para tanto para perder a posição. Não era o caso nesse período aí, tá? Agora nós aprendemos algo aqui interessante. Aqui no versículo 17 diz, porque a notícia desse feito da rainha sairá a todas as mulheres. Aqui foi um dos oficiais, um dos ministros do rei falando isso. E tudo, já prevendo algo que talvez nem acontecesse, mas ele já estava, digamos assim, prevendo uma situação que poderia acontecer em todos os lares, em todas as famílias, em todos os casamentos. E se sentiu frustrado. E a gente observa que líderes inseguros terminam por fazer leis injustas também. E precisa-se ter muito cuidado com esse tipo de líderes, porque parece que o cara se magoou mais do que o rei, ficou mais chateado do que o rei. Estava com muito interesse de ver a mulher do rei lá em exposição para eles. A Bíblia não entra nesse detalhe, mas dizem que era para ela se apresentar só com a coroa na cabeça e provavelmente despida. Ele queria mostrar a beleza dela, não apenas do rosto. A Bíblia não entra nesse detalhe, repito. Mas muitas pessoas creem que era para mostrar ela de cima a baixo, apenas com a coroa na cabeça. E ao perder a chance de ver a rainha nessa situação, o sujeito ficou chateado, inventou toda uma conversa, uma frustração, colocou para fora, e a partir daí saiu essa lei que imediatamente teve que ser cumprida, e a rainha perdeu o seu trono. Bom, outra coisa interessante aqui, o período de 12 meses para preparar as moças para se apresentarem ao rei. Mas por que 12 meses? Porque não havia cosméticos como os de hoje. Não havia produtos de beleza como os de hoje. Que alise o cabelo, que ajeitem a pele, que tire os cravos, que esfoliam a pele, como hoje. Era tudo de forma muito natural. Então, demorava-se, porque não foi somente o tratamento da pele, o tratamento do cabelo, melhorar, digamos assim, a tonalidade rósea da menina, da moça, com uma alimentação que ela não apresentasse quadros de anemia.
era todo um tratamento de saúde, de desintoxicação, de tratamento contra vermes, certo? Não era apenas a beleza exterior, foi todo um tratamento de dentro para fora, tá? O sistema digestivo, remédios, chás, óleos e tudo mais para melhorar todo o sistema digestivo, circulatório dessa moça, para também cuidar da sua parte exterior, a sua pele, seu cabelo, suas unhas, sua aparência. E repito, como não havia tratamentos como os de hoje, medicamentos como os de hoje, cosméticos como os atuais, era muito demorado. Hoje, um creme faz aí em meia hora o que era preciso fazer em um mês, a moça todo dia mergulhada numa banheira cheia de leite de cabra, e ficava lá não sei quanto tempo, só com a cabeça para fora, mergulhada naquele leite de cabra, para fazer um tratamento de pele. Hoje, alguns cremes fazem isso em meia hora, o que precisava um mês tomando banho e leite de cabra, certo? Por isso, esse tempão todo, de 12 meses, porque era um tratamento muito vagaroso. Muito bem. Aí terminou o período, chegou o dia de se apresentar, as moças ficavam todas numa casa, as virgens, as moças que era para esse concurso. Depois apresentava-se ao rei, passava uma noite com ele, mas depois de passar uma noite com ele, não voltava lá para onde estavam as outras. Não voltava, já ia para uma outra casa. Mesmo que o rei não fizesse nada com ela na cama, mas só em ter passado uma noite com o rei, mesmo que fosse conversando, bebendo, trocando ideia, ele perguntando sobre sua vida, testando a inteligência dela e tudo, o seu conhecimento sobre política e tudo mais, tudo que era assunto, também poderia ter o ato sexual. Mas mesmo que não acontecesse, depois de ter passado a noite com o rei, ela não voltava mais para outra casa. Ela ia para a casa das concubinas agora. Porque uma vez que passou a noite com o rei, essa moça não podia ser de mais ninguém. Era a regra da época. Não podia ser de mais ninguém. Ela era concubina do rei. E só viria a sua presença no dia que ele a chamasse. Mesmo que uma delas fosse a escolhida, como foi Esther, só viria a presença do rei por convocação, certo? Então a moça agora ficava aos cuidados como uma concubina do rei e não podia ser de mais ninguém. Bem, as moças tinham tudo à sua disposição, tudo. Ela podia escolher vários vestidos e tal, e testar e tudo mais, anéis nos dedos, pulseira nos braços, nos tornozelos, podia ter piercing, podia ter enfeites nos cabelos, grampos de ouro, detalhes em prata, tudo que essa moça quisesse de joias e de roupas finas e caras, tinha lá à disposição no palácio, no local onde elas se arrumavam. Ela podia escolher o perfume que quisesse, o unguento que quisesse, a pomada que quisesse, o enfeite que quisesse, para se maquiar e ter seu momento de princesa antes de entrar à presença do rei. Como hoje, muitas noivas vão mais cedo para o salão e ficam lá e ajeitam o cabelo e a maquiagem e tudo, até a hora do casamento, certo? Bem, chegou a vez de Esther. E o processo foi o mesmo. Está aí à sua disposição, pode entrar, escolha o que você quiser. Guarda-roupa aí grande, escolha a roupa, escolha o vestido, escolha do jeito que você quiser. Está aí as joias, escolha tudo que é joia. Esther olhou, disse, não quero nada disso não. Eu vou mesmo só com a roupa mesmo, que eu já estou acostumada. Eu lembrei até de Davi, não quis nada da armadura do Saul, não deu certo. Ela, não quero não. Eu vou mesmo com a roupa que eu sou acostumado a vestir no dia a dia, entendeu? Que eu já uso aqui, como você vê eu me vestir durante esses 12 meses aqui de tratamento. Só as minhas joiazinhas normais que eu uso no dia a dia, eu não quero nada disso aí não. E foi com a sua roupa simples. Quando o rei a viu a beleza dela. As outras, ele não viu a beleza delas, porque às vezes a pessoa só uma maquiagem tão bem feita que um nariz grande fica bem estreitinho. Olhos pequenos ficam grandes. Lábios finos ficam grossos. Então, a maquiagem termina sendo uma falsidade. O rei viu moças de tudo que foi jeito. Mas será que elas eram daquele jeito mesmo de manhã? Depois que de uma noite e tudo, de manhã elas tinham aquela mesma formosura?
Esther era aquela menina que, ao chegar, tinha aquela cara e ao amanhecer tinha a mesma cara. Porque ela não usou nada que desconfigurasse a sua afeição, o seu corpo e tudo mais, o seu cabelo e tudo mais. Então a beleza natural dela foi que conquistou também o coração do rei. Sabe, homens e mulheres de Deus devem se cuidar, devem se tratar. Esther passou por todo o tratamento. Mas nós precisamos entender que exageros não nos levam a lugar nenhum. Não nos leva a lugar nenhum. Devemos nos cuidar, nos tratar, cuidar da nossa saúde, da nossa higiene, mas não desconfigurar aquilo que é realmente a nossa essência. Lembra-se de um cantor chamado Michael Jackson? Tinha uma doença chamada vitiligo. E dizem que ele apressou, já que não tem cura, ele apressou, acelerou o processo para não ficar com manchas. Apressou. Mas eu vi uma vez alguém dizendo que chegou bem perto dele, olhou direitinho e viu que a cor branca dele não era como de uma pessoa normal. Ou seja, continuava sendo uma pessoa com aparência de doente. Por mais que fosse um homem milionário e tivesse condição para tudo que era tratamento, mas quem chegava perto, olhava de perto e dizia, não, mas não está correto isso aí, certo? Muito bem. Então aqui a nossa lição, a palavra-chave desta lição é obediência. E Esther em tudo foi obediência ao seu primo Mardoqueu, que tinha muito mais idade do que ela. A nossa introdução nos diz que Deus estabeleceu princípios imutáveis pelos quais governa todos os povos, independente da cultura, época ou lugar. E nesta lição veremos o claro contraste entre as condutas de Vasti e de Esther. O rei fez uma festa que durou 6 meses, 180 dias. É claro, ninguém ficou bebendo 180 dias, poderia até entrar em coma alcoólico. Porém, podia beber sempre que quisesse. Passou aquela ressaca, podia ir de novo. Passou a ressaca de novo, durante 180 dias. E também foi revezando o público lá no palácio. Não ficou constantemente o povo durante 180 dias, 24 horas, bebendo e tudo mais. Houve revezamento porque o rei queria a presença de todas as autoridades de todas as províncias. Porém, ao final dos 180 dias, o fechamento foi com 7 dias mesmo para valer. 7 dias mesmo para valer. Aí foi nesse período do final dos 180, tá? No final dos 180 dias, dos 6 meses, agora 7 dias de festona mesmo, um verdadeiro carnaval, uma verdadeira folia e algazarra, foi que o rei, já muito cheiozão, embriagado e tudo, mandou chamar a esposa. Nós não podemos ir além do que a Bíblia diz, tá? E nós que estudamos a Bíblia devemos ter três, digamos assim, critérios que não podemos abrir mão. O primeiro critério, o que a Bíblia diz, eu digo. O que a Bíblia diz, eu digo. Segundo critério, o que a Bíblia não diz, eu não digo. O que a Bíblia não diz, eu não digo. Terceiro critério, onde a Bíblia para, eu também paro. Onde a Bíblia para, eu também paro. O que a Bíblia diz, eu digo. O que a Bíblia diz, eu não digo. Onde a Bíblia para, eu também paro. Mas muitos hoje dizem que a Vasti não quis ir e tudo mais, porque ela era uma mulher recatada, ela era uma mulher que tinha vergonha dessas coisas e tudo mais. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia não entra nesse detalhe. A narrativa bíblica diz que era uma festa pública que acontecia e a rainha se recusou a atender o rei. E o texto para por aí. Pronto. Daí para frente é especulação. É especulação. Tá? Mesmo porque, segundo a história, segundo consta, nessa época a esposa do rei era a Mestres. E, segundo lá a história, a mestre não era recatada, não. Ela era da bagaceira também. Então, não dá para a gente
ficar conjecturando que Vaste, embora desobedeceu o rei, mas ela é porque ela era uma mulher recatada. Não, ela estava num banquete também, bebendo com outras também na hora. Talvez estivesse até embriagada também, quis mostrar para as companheiras que o rei não manda em mim, não. Até pode ter sido que isso aconteceu de verdade. Por isso lá o ministro disse: epa, rei, peraí, não pode não, tal, ele desacatou, e todos os príncipes. Quem sabe o sujeito manda lá 7 serviçais, 7 eunucos para conduzi-la, e quando volta, eles voltam sozinhos? Não foi fácil para o rei engolir isso aí não. E nem para o pessoal que estava com ele, tá? Então diz aqui, Assuero estava em uma difícil situação. Como poderia exercer o governo do império se não tinha autoridade sobre a própria esposa? Quando nós trazemos para os tempos lá do apóstolo Paulo, fala do obreiro também que tem que governar bem a sua própria casa para poder servir como obreiro na igreja, tá? Então, a situação do rei, embora ele tivesse um pouco alto pela bebida, mas a situação dele ali ficou um pouco desacreditada. E ele não podia deixar que isso ficasse assim, certo? Bem, e além disso, agora, como a notícia iria sair, certamente a notícia iria sair, se precaveram logo e fizeram logo cartas, mandando por todas as províncias, estabelecendo que cada homem fosse senhor em sua casa, como está em Esté 1:22. Mas naquela época os homens não já eram senhores em suas casas, não? Eram. O problema é que a notícia iria sair. E naquele tempo, o povo não se baseavam, para dizer assim, em seus costumes e modas, em pessoas famosas como hoje, que as pessoas querem imitar jogador de futebol, querem imitar ator de cinema, atriz de novela, essas pessoas assim. Não. Naquele tempo, o povo copiava a nobreza, reis e rainhas, certo? O que o rei vestia, o povo queria vestir parecido. O que a rainha usava, o povo queria usar parecido com ela. Até a religião que se praticava, queriam praticar como o rei e a rainha também. Nesse caso, a notícia iria sair e muitas mulheres poderiam dizer: mas se até a rainha, para respeito, não faz todas as vontades do rei, por que eu vou fazer a sua, hein, meu marido? E aí se precaveram logo e enviaram cartas com essa ordem do rei, que o homem mandasse mesmo na sua casa e tudo mais, certo? Já estava registrado desde o começo, Deus dizendo para Adão dominar sobre tudo. E se era para ele dominar sobre tudo, a esposa está incluída nesse contexto, mas um domínio com amor e não um domínio carrasco, certo? Muito bem. E o terceiro tópico, falando de Esté, a judia se torna rainha em terra estranha. Como já falamos aqui, em lições para trás, Ruth, a estrangeira que fez história no meio do povo judeu. E Esté, a judia que fez história no estrangeiro, certo? Deus tem suas formas de trabalhar. Bom, a palavra de Deus vai mostrando várias plantas. Já estou aqui em outro assunto. Mais de 50 tipos de plantas são citadas em toda a Bíblia. Mas quando falamos de Israel, algumas são mais destacadas. Por que eu estou falando isso? Por causa do nome de Esté, que também é Radassa. E Radassa é murta. Olha só. Murta é uma planta que não cresce muito e produz uma flor bem branquinha. Suas folhas amassadas e as flores exalavam um cheirinho agradável. Eu não conheço a planta, só pelo que já pesquisei e por fotos que já vi das flores. Mas um período na história de Israel, Israel completamente, os 2 reinos, o cedro já foi um símbolo, o cedro. Tem até no livro dos Salmos. Florescerão como cedro no Líbano, etc e tal. Mas depois da desobediência a Deus e de ir para o cativeiro e voltar, a pujança do cedro, a sua grandeza e fama
não foi mais usado como símbolo para a nação de Israel. Mas temos outras. Temos a figueira, que produz o figo. Eu tenho até figo bem aqui, se eu tivesse lembrado, eu tinha trazido aqui para mostrar um figozinho cristalizado. Muito doce, doce que fica enjoado. Figo, a figueira, tá? Temos a videira, que produz a uva, e temos a oliveira. Essas três, a figueira, a videira e a oliveira, são plantas que representam a nação, o povo na sua totalidade, em períodos de bonança, de fartura, de riqueza, de paz, prosperidade. No Salmo 128, a videira e a oliveira está ali representada como esposa e filhos de um homem abençoado por Deus, certo? E a figueira representa Israel. Encontramos até numa parábola Jesus dizendo que tinha uma figueira no meio da plantação de uvas. Ali é Israel entre as nações gentias. Bom, a figueira, um dia Jesus disse, nunca mais produza fruto de ti, quando procurou o fruto nela. Ali representa Israel, depois que realmente veio o ano 70 e o povo foi disperso, ficaram quase que 2000 anos fora, voltou como nação, mas espiritualmente nunca mais produziu fruto. A nação de Israel está aí com a sua bandeira, seu hino nacional, seu exército e tudo, mas espiritualmente falando, nunca mais produziu fruto realmente. E a outra planta, a quarta, é a murta. A murta era a representação de Israel em períodos de tristeza, de fome, de escassez, de lamento, sofrimento, angústia e perseguição. Então a murta era a planta que, nesse período ruim na história de Israel, era a planta que representava a nação. E o nome Radassa, que é o nome da planta, produzia a flor. Há alguma variedade, dizem, que produz também uma frutazinha que tem quinazinhas. Você conhece a carambola que tem aqui no Brasil? Só que pequenininha, mas tem umas quinazinhas e parecia uma estrelazinha. Daí o nome Esther, ou Estara, que é a mesma coisa que estrela. Certo? Muito bem. Como ela nasceu, a rainha Esther nasceu exatamente no cativeiro, seus pais talvez lhe deram esse nome de Radassa, por causa da planta que simbolizava a tristeza de estar longe da sua terra, de ter sido levado para a Babilônia. E ao colocar o nome na menina, talvez os pais quisessem, através do nome, representar toda essa tristeza que eles tinham por estar longe de Jerusalém e por saber que tudo foi destruído lá em Judá, certo? Agora, independente do nome e da simbologia que se usava, não tem problema nenhuma pessoa ter esse nome de Radassa, certo? Porque a planta em si é uma planta bonita, as flores são bonitas, o cheiro é bom, e a gente hoje pode usar como um símbolo de uma vida nova, e de esperança e tudo mais, certo? Para você que tem o nome de Radassa, ou tem uma filha com o nome de Radassa, você não colocou por estar vivendo um momento de angústia e tristeza. Você colocou pela beleza da história da rainha Esther. Então, que tenha esse novo sentido, realmente, o nome Radassa para os nossos dias. Tá certo? Muito bem, meus queridos, a conclusão nos diz, Esther havia chegado ao posto em que, no tempo oportuno, seria um instrumento para cumprir os propósitos divinos. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua presciência, e somente Ele conhece de antemão todos os acontecimentos futuros. Podemos confiar nossa vida inteiramente à sua direção, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Que Deus nos abençoe. Obrigado por ter assistido até aqui. Curta, compartilhe, comente aqui embaixo aí, comente aí, tá? E nos ajude a fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Um abraço, fique na paz do Senhor.